pessoal, beleza? Tranquilidade total? Hoje nós vamos começar com mais um módulozinho, um módulo de Excel, ok? Cai muito nas provas de concurso e nós vamos trabalhar daquela maneira, né? Vamos ver o conteúdo inteiro e depois fazer as questões para massificar esse conteúdo. O Excel, nós vamos conhecer primeiro a parte estrutural dele, ok? Os principais guias, os principais comandos, os principais grupos e depois vamos trabalhar, vamos fazer operação com ele para que você possa conhecer as principais funções, ok? As principais fórmulas, porque essas funções de fórmulas também caem nos concursos públicos. Beleza? Vamos lá então. Aqui nós temos o Excel, o famoso Excel. Eu vou puxar para a gente agora a estrutura dele, para a gente poder começar a trabalhar, ok? Aí está o Excel. Então aqui nós temos menu arquivo, eu vou marcar já os comandos mais utilizados nos concursos do menu arquivo, que é o salvar, salva como, compartilhar e exportar. São esses os mais utilizados no Excel. Salvar, salva como, compartilhar e exportar. Ok? Beleza? Claro que todos os comandos são importantes. Todos os comandos são importantes. Mas vamos marcar, vamos pegar o detalhe, não é? Vamos marcar os mais importantes, o detalhe de cada estrutura, de cada guia, de cada grupo, perfeito? E agora nós temos aqui a página inicial. Página inicial, eu vou pedir vocês para marcar fonte, área de transferência, alinhamento, número, estilo, células e edição. Todos os grupos são importantes. Todos os grupos são importantes. Por quê, Marcelo? Olha só, o alinhamento, a área de transferência de fonte é padrão. Então eu sempre marco, porque pode cair. Ok? Agora do alinhamento, temos aqui, ó, o mesclar e centralizar, ó. Muito importante nas questões de Excel. Quando você fala no número, nós temos aqui, ó, esses cinco ícones, 5 botões. Esse aqui é o formato de moeda, olha lá, ó, que aqui está com o formato de número de contabilização, formato de moeda. Isso aqui é o estilo de porcentagem. Isso aqui é o separador de milhares. Isso aqui ele diminui, ele aumenta casas decimais e esse aqui diminui casas decimais. Então esse aumenta e esse diminui. No estilo eu marquei porque tem a formatação condicional. De vez em quando cai o ícone. Cai o ícone para você saber o nome. Formatação condicional, aí pode perguntar, né? Em qual grupo, de qual guia fica o botão formatação condicional. Muito importante você saber. Células inserir e excluir. Bom você saber que fica aqui em células, né? Fica na página inicial. Edição, nós temos esse ícone aqui, ó, o soma, muito importante, e o classificar e filtrar. São os dois mais importantes que podem cair na sua prova. Hoje em dia, eles não estão cobrando, dias atuais, eles não estão cobrando o funcionamento do ícone. Eles querem saber onde fica o ícone, onde fica o botão, em que grupo fica o botão, ok? Em que grupo fica em que grupo fica, o grupo fonte fica em qual guia, em que, né? O grupo alinhamento fica em qual guia? O grupo células fica em qual guia? Então hoje eles querem saber o botão fica em qual grupo
e o grupo fica em tal guia, em qual guia. Então ele quer saber isso. Botão, grupo e guia. Se você tem esse conhecimento. Ok? Beleza? Então esse foi o passo inicial. Agora vamos inserir. Vamos apagar aqui. Inserir, eu vou marcar tabelas, ok? Eu vou marcar tabelas, eu vou marcar gráficos, muito importante, no Excel. Eu vou marcar filtros, links e símbolos, ok? Então, no inserir tabela, que tem a tabela dinâmica, que de vez em quando cai nas provas, ok? Inserir tabela, você sabe que está aqui, mas tem a tabela dinâmica também. Eu vou marcar gráficos, porque aqui tem um gráfico dinâmico, que pode cair na tua prova. Eu vou marcar filtros, segmentação de dados, de vez em quando cai. Eu vou marcar links, o hiperlink, símbolos, tem um símbolo aqui, o botão símbolo. Então, importante você conhecer esses grupos, ficam em qual guia? Guia inserir. Os botões ficam em qual grupo? Símbolo, por exemplo, fica em qual grupo? Tabela, por exemplo, fica em qual grupo? Tabela dinâmica fica em qual grupo? Desse jeito cai. Gráfico dinâmico fica em qual grupo? Segmentação de dados, é difícil. Segmentação de dados é um botão difícil, fica no grupo filtros. E filtros fica em qual guia? Guia inserir. Então, segmentação de dados já é já é um ícone, um botão que se você marcava um asterisco, porque é mais difícil de você guardar. Se você for falar em guardar tabela, fica fácil você saber que tabela fica no grupo tabelas, tabela dinâmica fica no grupo tabelas, não é? Gráfico dinâmico fica no grupo gráfico, símbolo fica no grupo símbolos, hiperlink fica no grupo links. Agora, segmentação de dados, não dá para você fazer uma ligação, fica em filtros. Então marque aí, que é importante. Layout da página. Layout da página eu vou marcar temas, porque tem temas aqui, é importante, ok? Configuração de página eu vou marcar, porque tem a famosa margem aqui, que pode ser cobrada no seu concurso, perfeito? E os outros eu não marcarei, tá? Então, na layout de página tem dois grupos importantes, temas e configurar página. Claro que você quando for estudar, você vai estudar todos os grupos, você vai passar por todos os grupos. Claro que aqui, eu estou marcando os grupos mais importantes, mas você vai passar por todos, combinado? E nesses mais importantes que eu estou marcando, você vai marcar um asterisco do tamanho de um mundo, perfeito? Para que você não esqueça. Depois nós temos fórmulas, guia fórmulas. Guia fórmulas eu já marco direto biblioteca de funções, né? É a mais cobrada, biblioteca de funções, e só vou marcar ela, os outros eu não vou marcar. Vou marcar só biblioteca de funções, né? Que tem inserir função, autossoma, né? Todas as funções estão aqui dentro, ok? Inserir função aqui, ó, só vou marcar essas duas, perfeito? Função x, fx, os outros não precisam. Dados, vamos lá ver os dados, o que nós temos de importante em dados. De cara nós temos aqui o classificar e filtrar, que é muito importante classificar e filtrar. Aqui, ó, ferramentas de dados, muito importante porque nós temos esse comando remover duplicadas, remover linha duplicatas, ok? Remover linhas, ok? E os outros eu não vou marcar, Então aqui se você posicionar, ó,
Olha lá, ó, exclua as linhas duplicadas de uma planilha. Tá? Isso aqui é questão de prova. Esse ícone aqui é questão de prova. Perfeito? Legal? Então, aqui eu só vou marcar classificar e filtrar e ferramentas de dados. Revisão. Revisão. Revisão, eu vou marcar revisão de texto, claro, porque tem ortografia e gramática, dicionário de sinônimos. Vou marcar idioma, vou marcar comentários, ok? E vou marcar alterações também. Alterações também. Então, revisão de texto, idioma, comentários, porque tem o ícone novo comentários, tem o botão novo comentários, geralmente é cobrado. Alterações, proteger planilha, proteger pasta de trabalho. Esses dois ícones são muito cobrados. Proteger planilha e proteger pasta de trabalho. Onde está o ícone proteger planilha? Em qual grupo? De qual planilha? De qual guia? Né? Você tem que saber que proteger planilha está no grupo alterações da guia revisão. Né? Em qual grupo, de qual guia está o ícone proteger pasta de trabalho? Você tem que saber que proteger pasta de trabalho está no grupo alterações dentro da guia revisão. Importante esses ícones importantes, né? Proteger planilha, proteger pasta de trabalho, novo comentário, traduzir, verificação ortográfica, verificar ortografia e dicionário de sinônimos. Esses grupos, esses ícones são muito importantes para o seu concurso. Anote, marque um X, marque um asterisco, circule, que você vai precisar deles para fazer uma prova. Claro que vai depender muito da banca. Vai depender muito da banca que você pegar. Né? Se for uma banca CESP, ela vai mais para o lado de localização, ela vai mais para o lado de fórmulas, de funções. Se for uma FCC, ela pode te cobrar esses ícones aí, em termos de comandos. Porque a FCC é uma banca que ela não trabalha com parte gráfica, né? Mas ela pode jogar lá no enunciado, por exemplo, em qual guia, em qual grupo abaixo está o comando ou o botão proteger planilha. Idioma, proteger pasta de trabalho, comentários. Beleza? É isso aí. Vem pra cá. Exibir é a última guia. Então, exibir, eu vou marcar logo modos de exibição da pasta de trabalho. E nós já pegamos aqui e marcamos o normal. Porque o normal é o nome dessa estrutura aqui toda que nós vamos trabalhar. Essa estrutura toda do Excel, onde você tem a pasta 1, o nome dela é normal. Não é layout de impressão como no Word, é normal. Perfeito? Então aqui ó, o zoom, vou marcar o zoom, porque você pode aumentar e diminuir o zoom aqui da sua planilha, ok? E congelar painéis aqui em janela, muito importante, cai muito em prova de concurso, o congelar painéis. Então aqui eu vou marcar o zoom também, ó. Então aqui nós temos em exibir, modos de exibição de pasta de trabalho. Dentro desse grupo nós temos o botão normal. Nós temos o grupo zoom, dentro dele nós temos o botão zoom. E temos o grupo janela, muito importante porque tem o congelar painéis. Perfeito? Com isso nós passamos a estrutura e agora vamos começar a trabalhar na própria planilha. Vamos voltar aqui para a página inicial e vamos começar a trabalhar na planilha. Aqui você verifica que nós temos já está em 200%. Aqui você verifica que nós temos janeiro, segue, segunda-feira, a letra A, primeiro e o número 1.
No Excel, nós temos aqui a alça de preenchimento. Olha aqui, ó. Se transformou em um sinal de mais. Posicionei aqui embaixo, ó, se transformou em um sinal de mais. Eu vou clicar e vou arrastar. E aí na prova, ele vai querer saber o que apareceu arrastando, o que apareceu na célula A2, A3, A4, A5, A6 do G1, que eu tenho como referência a palavra Jan. Depois o H1, janeiro, o I1, segue, o J1, segunda, o K1, segunda-feira, o L1, A, letra A, o M1, primeiro, e o N1, número 1. Ele vai querer saber, eu vou arrastando, e ele vai querer saber o que vai aparecer, ou seja, se tem sequência ou se não tem sequência. Quais desses que caem nas provas de concurso, eu coloquei aqui os que caem nas provas de concurso, tem sequência e não tem sequência. Jan, por exemplo, depois vem FEV, vem MAR, Jan, abreviação de janeiro. Tem sequência no Excel, quando você arrasta pela alça de preenchimento? Tem sequência. Olha lá, ó. Aí vem o fevereiro, vem o março, vem o abril, vem o maio, vem o junho. Janeiro, tem sequência? Tem sequência sim. Aqui, como eu já arrastei até a sexta linha, se eu selecionar o H1 e for na alça de preenchimento, der 2 cliques, ele já faz direto para mim. Olha lá, ó. Ele já preenche direto para mim. 2 cliques na alça de preenchimento, ele segue a sequência, a ordem da sua coluna esquerda. Então, a ordem de preenchimento. Então, aqui, ó, no G1 eu arrastei e fui até o G6. Se eu der 2 cliques na alça de preenchimento do H1, vai preencher até o H6. Olha lá. Preencheu, seguiu a ordem da coluna à sua esquerda. Se a coluna à sua esquerda tivesse até o 10, a linha 10, a 10ª linha, e eu desse 2 cliques na alça de preenchimento, iria até a 10ª linha. Quer ver? Ó, até a 10ª linha agora. Eu vou posicionar, vou dar 2 cliques. Olha lá, foi até a 10ª linha. Ok? Beleza? Então, o Jan tem sequência, o janeiro tem sequência, o segue. O segue é a abreviatura de segunda-feira. Vamos ver se o segue tem sequência? Ó, o segue tem sequência também, ok? Segunda, vamos ver se tem sequência? Não tem, né? Nós sabemos que não tem. Por quê? Porque o que tem sequência é segunda-feira e não segunda. Segunda é a palavra normal. Não está configurado no Excel para ter sequência. Não está configurado segunda, terça, quarta, não. Está configurado segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Vou dar um duplo clique aqui na alça de preenchimento, ó. Olha lá, ó, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, e aí volta a repetir. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. O A não tem sequência. Né? A, B, C, D, não tem sequência. O A é A mesmo. Ah, mas se eu mudar isso aqui, Marcelo, se eu colocar A e B, olha, se você mudar e colocar A e B, ele não vai trazer o C não, vai ficar A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B até o final, olha lá, ó. Ele não traz o C, ok? O primeiro, número ordinal tem sequência, olha lá. E o número 1, número cardinal, não tem sequência, olha lá. Agora o número 1 tem uma teoria. Se você colocar o 2 aqui, selecionar os dois e clicar, olha lá, ele traz sequência para você. Beleza? Então se você colocar só o 1, não vai dar sequência. Ó. Deixa eu tirar esse 1 daqui. Se você colocar só 1, não vai dar sequência. Números cardinais no Excel não tem sequência, a não ser que você crie uma lógica. 1 e 2. Você criou uma lógica, 1, 2, ele entende que tem que vir o 3, o 4, o 5, olha lá, e ele traz. Perfeito? Beleza? Vamos voltar aqui então
para a nossa estrutura do Excel. Então aí nós temos o Excel, já vimos a estrutura, né? As guias, os principais grupos e os principais ícones foram marcados. Trabalhamos já na estrutura do Excel com a ordem de preenchimento, não é isso? Janeiro, segue, segunda-feira, primeiro e o número cardinal 1. Trabalhamos já essa estrutura, isso cai nas provas de concurso. E agora vamos ver aí a apresentação nossa, porque temos informações importantes. Quando você abre o Excel, ele traz para você a pasta 1. Quer ver? Abriu o Excel. Olha lá em cima. Aqui em cima, pasta 1. O rascunho do Excel é pasta 1, porque isso não é um arquivo. Eu não salvei, não virou um arquivo. Então, pasta 1, né, é o que nós chamamos de rascunho do Excel. Como lá no Word é documento 1, como no PowerPoint é apresentação 1, aqui é pasta 1. Perfeito? Beleza. No Excel, se você criar um arquivo, mandar salvar a pasta 1 e for criar um arquivo, ele vai trazer para você vai dar um nome e ele vai trazer para você a extensão .xlsx. Então a extensão de um arquivo do Excel é o .xlsx, ok? Excel 2016. Layout é o normal, nós já vimos, não é? Vamos lá. Layout é o normal. Você vem aqui, vem exibir, olha o normal aqui, ó. É o normal. Opa, deixa eu trazer aqui pra gente. Aqui é o normal, tá aqui, ó. É a estrutura que nós estamos utilizando. Perfeito? Aqui em modos de exibição pasta de trabalho, nós temos o layout normal do Excel. Voltando para a nossa estrutura. Aqui nós vamos ter os principais guias e os principais grupos. Os principais guias e os principais grupos. Ok? Nós já passamos e já vimos as principais guias e os principais grupos. Aqui eu estou trazendo para você não esquecer, fiz um resumão para você, mas já marquei lá também as informações mais importantes por guias, aqui ó, guias, né, e os famosos grupos. Então, a página inicial eu marquei alinhamento, número, estilo, células, edição, fórmulas, biblioteca de funções, dados, classificar e filtrar, revisão, alterações, exibir modos de exibição de pasta, de trabalho, zoom e janela. Claro que aqui eu coloquei alguns, mas lá com certeza eu marquei mais, tá? Eu marquei mais, pela importância dos ícones. Aqui eu coloquei os grupos mais cobrados nas provas de concurso, tá? Lá eu coloquei os grupos mais cobrados nas provas de concurso também, só que como tinha os ícones principais, eu aproveitei e marquei também, para que você não esqueça dos ícones, ok? Mas esses são os grupos mais cobrados. Aqui nós temos as aplicações, né? Aplicações na tabela que são feitas até em concurso público. Operação com colunas, operação com linhas, utilização de sinais e símbolos, nós já passamos. Sequência automática, loja de preenchimento, nós já passamos. Aplicação de formatos nas células, nós vamos ver isso aqui ainda, aplicação de formatos. Na verdade, vamos ver agora. Vamos aproveitar e vamos ver agora a aplicação de formatos nas células, que fica no grupo número e cai muito nas provas de concurso.
Então aqui, olha, nós temos aqui o grupo número, ok? E aqui em cima nós temos os ícones mais cobrados quando falamos de formatação das células. Eu vou selecionar aqui a célula E3 e vou aplicar o formato de número de contabilização, também conhecido como formato de moeda. Olha lá, ele trouxe o RS, né, e 2 zeros. O RS reais, né, e 2 zeros, mostrando que é 3 reais. Então estava dessa maneira, estava só o número 3. Eu vim aqui e apliquei o formato de reais, como eu posso aplicar o formato também dos Estados Unidos, do euro, ok? Mas está configurado para o Brasil. Então aqui está o formato em reais. Eu posso aplicar esse formato também em todas as células. É só estarem selecionadas. E aí aparece o formato em reais. Ok? Beleza? Depois nós temos aqui o estilo de porcentagem. Olha lá, 100% é o padrão. Então ali eu tenho 3 vezes 100%, 300%. Também vou poder fazer a mesma coisa, aplicar em todas as células que estiverem selecionadas. Todas as células que estiverem selecionadas, eu posso fazer a aplicação desse recurso, desse ícone, desse formato. Ok? E aí, clico novamente, ó. Você vê que ele não sai. Eu dou o Ctrl Z aqui e tiro. Separador de milhar. Olha aí, ó. Vou pegar o 3, vou clicar. Olha lá. Ele vai acrescentar vírgula e 2 zeros, que é a configuração do Excel. Separador de milhar, ele acrescenta vírgula e 2 zeros. Isso se for em um número, né? Se você colocar aqui, por exemplo, ó, 345. Olha lá. Separador de milhar, vírgula e 2 zeros. Agora, se você colocar aqui 1234. Agora vai ficar um pouquinho diferente, porque ele coloca o ponto aqui, ó, de 1000 e 2 zeros. Então, a unidade, a dezena e a centena, ele coloca só 2 zeros para dizer que é, né, 345 reais. 345,00. E aqui quando você tiver 4 números acima, ele coloca o ponto para diferenciar, para dizer que é uma milhar, mais vírgula e 2 zeros. Temos essa diferença aí também. Depois nós temos o aumentar casas decimais, e aí você dá um clique aqui e aumenta uma, dá outro clique e aumenta outra, e assim ele vai. Ele vai aumentando, né? Pelos cliques que você vai dando aqui, mas só que o padrão do Excel só são 2 casas decimais. Aqui diminuir casas decimais, você vai clicando e vai tirando. Olha aí, mais uma ele tira, ele volta ao padrão. Ele não acrescenta 0,3 se eu der mais um clique. Olha lá. Ele não acrescenta, ó. Não acrescentou. Viram, ó? Não acrescentou. Fica o 3 mesmo. Fica o número 3. Beleza? Ficará o número 3. Então ele aumenta casas decimais e diminui casas decimais. Voltando aqui, então nós já vimos a utilização de sinais e símbolos, já vimos sequência automática lógica de preenchimento, já vimos a aplicação do formato das células. Falta a gente trabalhar com operação de coluna e operação de linhas. Vamos lá. Voltando aqui no Excel, não é? Marquei aqui o A7 da coluna A.
Vamos pegar o C7 que fica melhor. C7 da coluna C. E aí fazer algumas operações com coluna e algumas operações com linhas. Se eu selecionar, ó, aqui, ó, de C1 até C6 e vir aqui em edição, no grupo edição, no ícone soma e clicar, o que vai aparecer aqui? O que vai acontecer? Ele vai jogar a função, porque aqui esse ícone, ele soma. Esse ícone ele soma, está dizendo aqui, ó, soma. Né? Então, se eu estiver com a estrutura selecionada e clicar no ícone soma, ele vai me dar a soma aqui embaixo. Ele vai me dar o valor da soma aqui embaixo na C7. Vamos lá? Olha lá, 21. Só que esse 21 nós sabemos que é uma função. A função soma que está aqui em cima, olha. A função soma. Soma de C1 até C6. Então, vou repetir. Eu selecionei a célula de C1 até C6. Vou clicar no soma. O que ele vai fazer? Ele vai me dar somatório. O resultado desse somatório vai jogar na próxima célula vazia. Ele vai jogar no C7. É uma regra do Excel. Ele vai jogar para a próxima célula vazia. Então, olha lá. 21. Só que aí ele trabalhou uma função. Qual é a função que deu 21? Igual a soma de C1 até C6. Deu 21. Então, quando ele colocar isso aqui, ó. Quando ele colocar igual a soma de C1, dois pontos, C6, esses dois pontinhos aqui quer dizer até. Até. Ok? Se tivesse um ponto e vírgula aqui, seria um E. Seria um E e não um até. Então, se ele colocar dois pontos, é até. Igual a soma de C1 até C6. Se ele colocar lá na prova ponto e vírgula, é E. Igual a soma de C1 e C6. Só duas células que entram. Só duas células que entram. Ok? Aqui, como é o intervalo, aqui como eu estou selecionando um intervalo, olha aí, ó, C1 até C6, clicando no soma, é um intervalo. 21, ele vai me dar igual a soma de C1 até C6, olha lá. De C1 até C6. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Eu também faço a mesma coisa com a linha. A linha também. O que eu faço com a coluna, eu faço com a linha. Então, eu vou pegar 3 aqui, ó. Selecionei A3, B3, C3, D3 e E3. Vou clicar em autossoma e vai me dar o resultado na F3. Olha lá, 17. E qual a função que ele vai me dar aqui? Igual a soma de A3 até E3. Olha lá. Olha lá. Beleza? Igual a soma de A3 até E3. Tranquilo? Isso aí. Temos mais algumas informações quando a gente fala de coluna. Vamos supor que eu chegue aqui na coluna C e tire o 3. E posicione o meu ponto de inserção aqui embaixo. Na verdade, não. Na verdade, eu posiciono o meu ponto de inserção aqui embaixo com a coluna completa. E vou clicar em autossoma. O que ele vai me dar? Ah, ele vai te dar 21. Não. Ele não vai me dar 21, não. Ele vai me dar a função. Olha lá.
Então há uma diferença. Há uma diferença. No momento que você seleciona a coluna e clica no autossoma, ele te dá o resultado, 21. E se eu clicar em 21, aparece a função que me deu o resultado. Igual a soma de C1 até C6. Perfeito. Se eu não selecionar a coluna e clicar no autossoma, ou no soma, ele não vai me dar o resultado direto não, porque eu não selecionei. Eu não disse para ele, soma de C1 até C6. Eu não falei isso para ele. Aqui eu estou falando o seguinte, estou em C6, estou em C7, né, vou clicar no autossoma, e aí? E aí ele vai te dar uma opção, ele vai te dar uma função, igual a soma de C1 até C6, olha lá. Aqui ele te dá a função, não te dá o resultado direto, guarde isso que é importante. Aqui ele te dá a função, para obter o resultado eu tenho que dar Enter. Olha aí, 21. Eu tenho que dar Enter, 21. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Outro detalhe, se eu tirar o 3 daqui, agora a célula ficou vazia, a C3. Se eu selecionar no intervalo e clicar autossoma, ele vai me dar a função, ele vai me dar o resultado. Olha lá, me deu o resultado. Né? O C3 aqui ficou vazio, ele colocou como se fosse 0, mas me deu o resultado. Olha aí. O C3 está dentro da estrutura, soma de C1 até C6. Tanto é, se eu colocar o 3 aqui e der Enter, o resultado muda de 18 para 21. Olha lá, mudou. Ok? Mas tem outra teoria aqui. Eu tirei o 3, selecionei a célula C7 e vou clicar no autossoma. O que ele vai fazer? Ele vai pegar tudo de C1 até C6 e vai me dar a função aqui igual a soma de C1 até C6? Negativo. Você, quando tirou o 3 aqui, você interrompeu. O Excel vê assim. Ó, ele interrompeu. Então ele não quer a soma de C1, C2, C3, C4, C5, C6. Ele não quer essa função aqui. Ele vai pegar a função completa, que estiver mais próxima à célula vazia aqui embaixo. A completa é a 4, a 5 e a 6. Ó, não tem falha aqui, não tem nenhuma vazia. Então ele vai colocar o que aqui? Igual a soma de C4 até C6. Olha lá, C4 até C6. Então são as famosas pegadinhas de prova, pegadinhas do Excel numa prova de concurso. E aí dá 15. Outro detalhe, e lembrando que tudo que eu estou fazendo com a coluna, eu também posso fazer com a linha. É a mesma coisa. Lembrando que se eu selecionar de C1 até C6 e clicar em autossoma, ele vai me dar o resultado na C7, não é? Olha lá. Perfeito? Perfeito, Marcelo. Isso nós já vimos, né? Perfeito. Se eu selecionar de C1 até C7, ele vai me dar o resultado na C8? Essa é a minha pergunta. Ele vai me dar o resultado na C8? Essa é a minha pergunta. E aí? Negativo. Ele não vai te dar o resultado na C8, não. Ele vai te dar o resultado na última célula selecionada do intervalo. Ele vai te dar o resultado na última célula selecionada do intervalo, que foi C7. Mas veja só, Marcelo. Você selecionou de C1 até C6, clicou em autossoma e ele te deu o resultado na C7. E a C6 estava cheia. Pois é, por isso que ele me deu o resultado na C7, porque a C6 estava preenchida. Aí ele jogou a próxima vazia. No caso aqui de C1 até C7, o C7 está vazio. Já que está vazio, ele vai jogar o resultado na próxima vazia do intervalo, que é a C7. Por coincidência, é a C7 que foi que você selecionou. Então, o resultado é na C7 e não na C8.
Olha aí. Beleza? Tranquilo até agora? Então, pessoal, desse jeito, né? Se você selecionar de A1 até A6 e clicar em autossoma, ele te dá o resultado do somatório na próxima vazia, no A7, no C7. Lá. Se você selecionar de C1 até C7, a próxima vazia do intervalo é a C7. Vai te dar o resultado na C7. Beleza? Tranquilo? Então aí, operações com as colunas. As linhas, a mesma coisa. Se você selecionar de A3 até E3 e clicar no autossoma, ele vai te dar o resultado na próxima, resultado, porque a informação está selecionada. Então ele te dá o resultado. Se você selecionou o intervalo, ele te dá o resultado. Se você não selecionar o intervalo, ele te dá a função. Então, selecionei o intervalo, ele vai te dar o resultado na próxima vazia, que é a F3. Olha lá. E aqui eu tenho a função igual a soma de A3 até E3, a função do intervalo que eu selecionei. Ok? Mesma coisa se eu selecionar de A3 até F3. Ele vai te dar o resultado, porque a informação está selecionada, o intervalo está selecionado. Ele te dará o resultado na próxima vazia do intervalo, que é a F3 que está selecionada. Olha lá, clicando aqui, eu tenho a função. Perfeito? Se eu tirar o C3 daqui e selecionar o intervalo, ele vai me dar o intervalo, né? E o C3 fica fazendo de zero, mas ele soma. Olha lá, 14. E aí eu vou clicar aqui e vai me dar o intervalo certinho, ó, o C3 entrou. Se eu colocar aqui um 3 e der um Enter, vira 17. Olha lá. Por quê? Porque o intervalo, ele botou o intervalo de A3 até E3 e o C3 estava dentro. Perfeito? Agora, se eu tiro o C3, seleciono o F3 e clico em autossoma, ele vai me dar um intervalo só dessas duas aqui, ó, que estão mais próximas da célula vazia, D3 e E3. Ele interrompe aqui, ó, já que está vazio, ele interrompe. Ele não entende como zero agora, ele entende como interrompida. Então ele pega as células que estiverem mais próximas do intervalo e me dá um resultado. No caso D4, D3 e E3. Olha lá, ó. Igual a soma de D3 e E3, dou Enter, tem um resultado. Então tudo que eu faço com a coluna, eu também faço com a linha e vice-versa. Tudo que eu faço com a linha, eu também posso fazer com a coluna. Então aqui na nossa estrutura, nós vimos operação colunas, operação com linhas, utilização de sinais e símbolos. Sinais temos que passar ainda. Símbolos, sequência automática lógica de preenchimento e aplicação de formatos nas células. Faltam os sinais, que são esses aqui, olha. São esses sinais aqui. Sinal de igual, sinal de arroba, sinal de mais e sinal de menos. Pode cair na sua prova também. Vamos ver. Então vou selecionar aqui a A7, não, para cá, né? Selecionar aqui a E7 e vou colocar aqui igual soma de E1 até E6. É o normal, né? Peguei o intervalo, é o normal. E1, 2 pontos, E6, ou seja, E1 até, 2 pontos significa até, E6,
Vou dar um Enter e vou obter o resultado. Normal, ok? Normal. Se eu fizer no lugar do igual, se eu colocar o mais, soma E1 até E6. Se eu colocar o mais no lugar do igual, ele faz. Ele faz mantendo o sinal de mais, tá? Mas ele vai fazer. Ele vai fazer a soma assim, olha lá. 21. O mais ficou, ó. O mais ficou. Como aqui dentro de E1 até 6 eu não posso botar assim, já que eu tenho dois pontos e tenho uma função, aqui dentro eu não posso colocar sinais aritméticos, mais, menos, divisão, multiplicação, só fora do parênteses, tá? Se eu quiser colocar aqui, depois do E6, vezes, fechei o parênteses, vezes A1, eu posso colocar. A2 eu posso colocar. Eu posso multiplicar sem nenhum tipo de problema, entendeu? Mas tem que ser fora dos parênteses. Aqui dentro dos parênteses eu não posso ter, já que eu tenho uma função, eu não posso ter sinal aritmético. Perfeito? Beleza? Aqui embaixo agora eu vou colocar o menos. Menos soma de E1 até E6. Olha lá, ele também fez, ó, só que ele deixou o menos, ó, vai ficar negativo. O resultado vai ficar sempre negativo. Olha lá, sempre negativo, tá? Com sinal de menos. Ele faz a função somatória, só que fica com sinal de menos. Se eu colocar o arroba, soma de 1 até E6. Ó, ele faz também. Olha lá. Faz, no Excel ele faz e, olha aí, e não deixa nenhum tipo de sinal. Ok? Agora, temos uma informação aqui. O arroba, ele não funciona nas fórmulas. O que é uma fórmula? Igual a 1 mais A2. Isso aqui é uma fórmula. Isso aqui é uma fórmula. A1 mais A2. Ok? Você vê que não tem a função soma aqui. Eu estou trabalhando só com as células e o sinal. A igual a 1 mais A2. Ele faz. Para mim ele faz. Ok? Então aqui é uma fórmula. Isso aqui é uma função. Porque eu tenho a função soma. Eu tenho a função soma. Agora, isso aqui eu não tenho a função soma, eu estou trabalhando com sinal aritmético, é uma fórmula. Eu estou somando duas células. Eu vou diminuir duas células, eu vou multiplicar duas células, eu vou dividir duas células. Isso são fórmulas. Agora, se tiver a função, aí, soma, tá vendo? Tem a função soma, é uma função. Na fórmula aqui, vamos apagar, ó. Se eu botar um mais, soma, ou mais A1 mais A2. Será que faz? Olha lá, ele fez. Então na fórmula também faz. Ok? Vamos botar o menos agora. Menos A1 mais A2. Fez também. Olha lá. Agora se eu colocar arroba A1 mais A2, ele não faz. Olha lá. Ele me dá o resultado aqui. Ele me diz o seguinte, ó. Essa função não é válida. O arroba nas fórmulas não faz. Anote aí. O arroba na fórmula não faz. Perfeito? Então vamos
voltar para a nossa apresentação. Ok? E agora eu vou dar um tempinho para tomar um café, tomar uma água. Na volta nós vamos fazer algumas questões de prova. Beleza? Tranquilo? Então hoje a aula, o bloquinho é sobre Excel, para fechar a prova de concurso. Legal? Segura aí que eu já volto. E aí pessoal, voltando aqui a nossa aulinha de Excel. Agora nós vamos conhecer as principais funções do Excel. Então nós temos aqui a soma, a média, multiplicação, máximo, mínimo, maior, menor, conte valores, conte número, conte C e C. São as principais funções do Excel que caem nos seus concursos públicos. Vamos começar com 5 primeiras, a soma, a média, a multiplicação, a máximo e a mínimo. Depois a gente volta e completa, ok? Soma, média, multiplicação, máximo e mínimo. Então a soma, voltando aqui, vamos fazer um rascunho aqui para depois a gente ir lá para a estrutura. Então a soma de A1 até A4. Isso é uma função, igual a soma de A1 até A4. Da função eu tiro uma fórmula. Qual a fórmula que eu vou tirar aqui? Igual a 1 é soma mais A2 mais A3 mais A4. Essa é a função soma. Beleza? Então da função soma eu tiro uma fórmula. A função soma está me dizendo, sempre tudo junto, sem espaço. A função soma está me dizendo, igual a soma de A1, 2 pontos, que quer dizer até. 2 pontos quer dizer até. A4, igual a soma de A1 até A4. Beleza? A1, A2, A3, A4. Média. Igual a média de A1, 2 pontos é até A4. Média é a média aritmética. É a média aritmética. Não é a geométrica, não é a ponderada. É a média aritmética. Qual é a teoria da média aritmética? A soma dos seus valores dividido pelo número deles. Essa é a teoria da média aritmética. A soma dos seus valores dividido pelo número deles. Então olha para cá. Igual a 1 mais A2 mais A3, mais A4, fechou o parênteses, dividido por 4. Fechou o parênteses, dividido por 4. Ok? Por que fechou o parênteses, Marcelo? Por que eu tenho que colocar o parênteses? Porque se você tirar o parênteses, ele vai dividir só o A4 por 4. E não é isso que a gente quer. A gente quer a soma dos seus elementos dividido pelo número deles. Se eu somei 4, eu divido por 4. Então aqui nós temos a soma e temos a média. Agora a multiplicação. Multiplicação é o multi de A1 até A4. Que vai ficar igual a 1. Asterisco é o sinal de multiplicação, tá? Asterisco vezes A2 vezes A3 vezes A4. Aí está a função de multiplicação. Ok? Beleza? Agora nós vamos ver a função mínimo e a função máximo. Igual mínimo de A1 até A4. Fica assim, ó. Igual a 1, ponto e vírgula, A2, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4. Ele vai pegar o menor valor dos 4 e vai me dar como resultado. No menor valor dos 4, ele me dará como resultado. Ok?
máximo de A1 até A4. Ele vai pegar o maior valor de A1 até A4 e vai me dar como resultado. Vai ficar assim, ó, igual a 1, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4. Então ele vai pegar o maior valor, máximo maior valor dos 4 elementos e vai me dar como resultado. Essas são as 5 funçõezinhas, né? Soma, média, multiplicação, mínimo é o menor valor, máximo é o maior valor. Então vamos lá para a nossa estrutura do Excel. Vamos ver como isso fica na planilha. Na planilha, aqui no C7, igual a soma de A1 até a C. Não. Igual a soma de C1 até C6. Dando Enter, vou obter o resultado. 21. Resultado da somatória do intervalo de C1 até C6. Deu 21. Igual a média de C1 até C6. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar C1, C2, C3, C4, C5, C6 e vai dividir por 6. No caso aqui eu tenho 11, eu tenho 15, 18, 21, dividido por 6. Vai dar um número quebrado. Não é isso? Olha lá, 3,5. 3,5. Se você clicar aqui, média de C1 até C6. 3,5 é o gabarito. Perfeito? Agora, multiplicação de C1 até C6. 720. 720. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720. 720 é o resultado. Igual mínimo de C1 até C6. Ele vai pegar o menor valor. Qual é o menor valor? De C1 até C6 é o 1. O menor valor é o 1. Vai ter que me dar 1 na resposta. Me deu 1. Agora, máximo de C1 até C6. Vai ter que me dar o maior valor do intervalo. O maior valor do intervalo é o 6. Ó, esqueci do igual. Se você não coloca o igual, ele não seleciona o intervalo e não vai fazer a operação. 6. Está aqui. Voltando para a nossa estrutura, nós já trabalhamos com soma, média, multi, máximo e mínimo. Ok? Agora nós vamos pegar maior, menor, conte valores, continuum. Maior, menor, conte valores e continuum. Mais 4 funções. Vamos lá. Vamos colocar aqui a função maior. A maior, ela trabalha com a seguinte sintaxe.
Aqui eu tenho que botar um ponto e vírgula. Tá vendo? Botei o intervalo igual ao maior de C1 até C6, um ponto e vírgula. E vou ter que dizer qual o número que eu quero aqui maior de C1 até C6. Se eu colocar o 2 aqui, vai ficar o segundo maior número de C1 até C6. Se eu colocar o 3, vai ficar o terceiro maior número de C1 até C6. Se eu colocar o 4, vai ficar o quarto maior número de C1 até C6. Vou botar o 4. Bom, o que ele vai querer aqui agora? Eu quero o quarto maior número de C1 até C6. Então, de C1 até C6, ele vai pegar o quarto maior número e vai me dar como resultado C1 até C6. Qual é o quarto maior número aqui? O primeiro maior é o 6, o segundo é o 5, o terceiro é o 4, o quarto é o 3. Então, o 3 é o resultado. Olha lá. Terceiro, né? O quarto maior número. O primeiro maior número é o 6, o segundo é o 5, o terceiro é o 4 e o 3 é o quarto maior número. Aí. Menor de C1 até C6, ponto e vírgula, 3. Pegar o 3 agora. O que ele vai querer aqui no menor? Qual é o terceiro menor número do intervalo de C1 até C6? O terceiro menor. O primeiro menor é o 1, o segundo menor é o 2, o terceiro menor só pode ser o 3. Gabarito 3. Gabarito aqui é o 3. Ok? Então vimos maior e menor. Agora vamos ver o continuum. Ponto 1 de C1 até C6. Continua simples, ele vai contar quantos números existem no intervalo. Então, no intervalo aqui eu tenho 6 números. 1, 2, 6, 4, 5, 6. 6 números. Conte para mim quantos números tem no intervalo de C1 até C6. É assim que lê. Conte para mim quantos números tem no intervalo de C1 até C6. Se eu tenho 6 números, resposta é 6. Se eu tirar aqui o 3, ó, vai ficar 5. Se eu tirar o 5, vai ficar 4. Tá vendo? Ele não reconhece células vazias, o continuum. Então, 1, 2, 3, 4. Ele só conta a quantidade de números do intervalo. Se ela está vazia, ele não reconhece. Então, novamente o 3, novamente o 5. E aqui agora, vamos contar os valores de C1 até C6. Vou dar o Enter. 6 valores, não é? Eu vou tirar aqui uma célula, ó, tirar 4 e deixar vazia, 5 valores. Eu vou colocar no lugar do 3 o nome Marcelo. Olha lá, 5 valores ainda. Eu vou colocar no lugar do 5 o nome LAC. 5 valores. Então, conte valores. A teoria dele é que ele reconhece todos os valores do intervalo, menos as células vazias. Ele reconhece nome e números, menos as células vazias. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A célula C3 está vazia, ele não reconhece, mas ele reconhece os números e os nomes. Então eu tenho 3 números e 2 nomes, com um total de 5, desprezando a célula vazia. Então o resultado é 5. Beleza? Tranquilo? Conte valores é isso. Agora conte C.
ele vai contar para mim o número de células preenchidas que eu tenho aqui. C1 até C6. Vamos lá, ponto C, intervalo 2, ponto e vírgula, de C1 até C6. Acabei confundindo com o continuum que a gente já estava trabalhando. O conte C, ele tem intervalo e tem critério. Intervalo e critério, tá? Então, intervalo primeiro, critério depois, claro. Então, C1 até C6, ponto e vírgula 2. O que ele vai fazer aqui? Ele vai contar para mim, quantos critérios eu tenho nesse intervalo. Conte para mim quantos critérios eu tenho nesse intervalo. Então, o critério eu botei como 2, número 2. Nesse intervalo, eu só tenho um critério número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, só tem um como número 2. Então, ele vai contar para mim de C1 até... Inicialmente, gostaria de pedir desculpas por interromper os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site LAC Concursos. Você quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso altamente competitivo, que eu tenho certeza que você vai ficar competitivo para a prova da Câmara Municipal de Várzea Grande. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 7 concursos públicos. Eu quero te ajudar. Eu quero transferir todo o meu conhecimento, todo o meu know-how na sua preparação. Professor, qual que é o diferencial da LAC Concursos? Cara, aqui na LAC Concursos é o único site que tem uma metodologia vitoriosa de estudos. Aqui nós temos uma ferramenta chamada de Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então você tem um treinador pessoal de concurso, no caso eu. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração por resultados, ou seja, todo dia você vai ter uma meta de estudos. Todo dia. Cada meta que você consegue cumprir diária, você dá um passo importante para a sua aprovação. E assim, ao longo do tempo, nós conseguimos ajudar centenas e centenas de alunos aprovados em concursos públicos. Bacana? Gente, Câmara Municipal de Várzea Grande, a melhor preparação está aqui na LAC Concurso, com o professor Lac, isso eu garanto para vocês. Nós temos aí uma turma presencial também, uma turma VIP, com apenas 35 alunos. Se você quer se inscrever nessa turma, corra, cara, vai lá, clique aqui embaixo aqui para a gente fazer aqui a sua reserva de vaga urgente, não deixe para depois. Tá certo? Temos a turma VIP para o cargo de técnico administrativo, apenas 35 vagas comigo. Essa turma aí, eu tenho certeza que a maioria dos aprovados serão oriundos dessa turma VIP, assim como foi o concurso da Limpurb. E nós temos o nosso curso online. Nós temos um curso online aqui, fantástico, que eu tenho certeza que vai te ajudar nesse concurso. Maiores informações, está o nosso WhatsApp aqui. Tá? Vem falar conosco aí, aqui na LAC Concurso. Espero vocês.